Então, boa tarde a todas. Parece que estamos a falar pela primeira vez, mas já falámos e muito, e então já falei bastante hoje. Vamos falar mais de Jesus e vamos começar a falar o nosso estudo hoje de Jesus. Há muitos milagres registados nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe um que é recorrente e não vou afirmar porque não verifiquei se este dado era correto ou não, mas foi dos que ele mais registados foi curar cegos, certo? Jesus curou muitos cegos, mas Jesus curou cegos de uma maneira assim um bocado inusitada, sempre muito particular e individual, de acordo com a necessidade do cego e de maneiras muito diferentes, só para mostrar primeiro que ele é Deus e pode, e porque eu acredito plenamente que quando ele fazia um milagre, ele queria fazer muito mais do que curar só aquele problema que a pessoa tinha. Ele queria tocar naquela vida e queria transformar aquela vida. E nestes casos dos cegos, vemos mesmo isso. Jesus não queria só dar vista a um cego. E a vista é algo muito importante, não é? Quando nós temos algum problema na vista, ficamos muito condicionados em muitas coisas. Agora imagine o que é viver cego. Viver cego sem as condições que ainda hoje podemos ter melhores do que naquele tempo. Então, quando Jesus falava com estes cegos, nós vemos as vidas deles serem transformadas. Não só porque passavam a ver, mas ele tocava no coração de tal maneira que aquelas vidas começavam a dar ao litro. Aquelas vidas começavam a glorificar a Deus. Aquelas vidas começavam a falar, porque o cego fala bem, e a explicar o que é que aconteceu na vida deles. E então há aqui alguns casos mesmo muito estranhos, porque é que Jesus fez desta maneira, e vamos ver algumas destas particularidades. Peço para vocês abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Esse vai ser o primeiro cego que nós vamos ver hoje, e é um dos mais espetaculares. Para já é um dos que tem mais pormenores, a narrativa. João 9, capítulo 9, e é o único registro que nós temos nas Escrituras de um cego de nascença. Um bebê que nasceu cego, cresceu criança, adulto, cego. Quando nós vemos aqui em João 9, já estamos todas lá, acho eu que sim, sou eu que não. Logo no capítulo 9, versículo 1, diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Para já ele não tinha nenhum rótulo a dizer que era cego de nascença, mas muito provavelmente ele tinha um defeito congénito. Ele podia não ter olho. E nota-se, não é? Há pessoas que às vezes não têm, esta parte aqui é oca, não têm algum defeito físico que se percebia que ele nasceu assim, que não foi um acidente, que não perdeu a visão, como os outros cegos que nós vamos ver. Havia qualquer coisa nele fisicamente que quando as pessoas olhavam percebiam, coitado, nasceu assim. Jesus passa por este cego, diz assim no versículo 1, e os seus discípulos fazem-lhe uma pergunta. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Ele era cego e ele não era surdo, ele ouviu aquilo que os discípulos disseram, porque ele estava perto, porque eles estavam a passar e apontaram para ele. Então quem é o culpado deste bebê ter nascido assim, e agora é um homem? Foi os pais, foram ele? Essa doutrina é terrível, não é? Porque isso é uma teologia completamente errada. Então os pais pecavam e Deus castigava o bebê. Ou então o bebê dentro da barriga da mãe pecava e nascia deficiente. Completamente errado. E ainda hoje, obviamente, que isso está errado. Um bebê nasce como nasce porque Deus assim o quis. E Deus tem propósitos grandiosos, como tinha para este cego de nascença. Mas nunca é culpa de ninguém, porque se fosse por culpa, então nascemos todos deficientes, porque estamos todos culpa e nascemos todos pecadores. Mas este exemplo desta atitude, assim, parece assim um bocado seca, estar a falar uma coisa dessas, à frente deste homem que já tinha ouvido isto tantas vezes, e ouvido isto de líderes religiosos, pessoas ditas tementes a Deus, que conheciam as Escrituras, afirmavam, não, isto para ele ter nascido assim, só pode ter sido uma de duas, ou foi os pais, ou foi ele. Crueldade dizer isso, crueldade dizer isto.
E Jesus esclarece logo ali com a verdade. Diz assim no versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E fica assim um mistério no ar. E nós já vamos perceber, quando vemos a história toda, estas palavras a se concretizarem. Aquele homem pela primeira vez ouviu uma afirmação a seu favor, a dizer assim: tu vais ser grande e Deus vai se ver por meio de ti. Nunca ninguém lhe tinha dito isso, porque ele era sempre um coitadinho. Ele foi aquela criança que não brincava futebol na rua com os outros, ele foi aquela criança que estava em casa e tinha que dar um adulto a tomar conta porque ele ia contra as coisas, ele foi aquele adulto que estava a mendigar na rua, porque não tinha nenhuma profissão legítima para ter como cego. Então, quando Jesus fala isto, o coração dele deve ter sentido um calor e deve ter sentido um amor como ele nunca tinha presenciado. E Jesus continua. Ele fala depois do trabalho dele, a nível de Filho de Deus, veio aqui à Terra, e diz assim, no versículo 6, esta é a parte que é aquela parte mais complicada, que é um bocado esquisita, porque este dramatismo, Jesus. Esta versão do King James diz assim, quando está a falar do versículo 3, Jesus lhes respondeu: nem ele pecou nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Está parecido com o que nós dizemos aqui. E está aqui de propósito o versículo 6, porque está um pouco diferente do que nós temos aqui. Na nossa versão diz: cuspiu na terra. E aqui diz: então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Um bocado esquisito. Jesus não curava as pessoas por toque. Ele até curava por falar. Para quê aquele espetáculo? Cuspir para o chão, fazer barro, agarrar barro e pôr na vista do cego. Eu nunca tinha pensado muito a sério nisto, mas é delicioso se nós pensarmos nesta perspectiva. Jesus é Deus. Deus criou o homem. Do quê? Por isso é que está aqui a palavra barro. Pó. Ele pegou no pó e ele criou aquilo que ele não tinha. Lembra-se que ele fisicamente tinha algum sinal de que faltava alguma coisa. E se lhe faltava o globo ocular, se lhe faltava o nervo óptico, se faltava o sei o quê, Jesus fez. E por isso depois diz que em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura, no versículo 6, e vocês pensavam assim: tchanã, e ele viu? Não. Não viu. Continuou cego. Jesus dificultou a vida deste homem ainda mais. Coitadinho do cego de nascença, poça Jesus, curava e estava pronto. Não. Agora Jesus vira-se para ele e diz no versículo 7, e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que ainda ficavam uns metros largos daquilo. Quer dizer, testar a fé dele, pôr-lhe uma tarefa para fazer, mas porquê que não o curou logo ali? E ele não pensou duas vezes, ele fez. Ele sabia que aquele que o tinha defendido dos discípulos não era um rabi qualquer. Ele sabia que aquela pessoa não estava a brincar com ele. Se ele disse que é para ele se lavar no tanque, é no tanque que eu vou. E foi aos encontrões, foi aos encostar-se, foi a pedir desculpa às pessoas, foi passar por cima de coisas, chegou ao tanque, lavou-se e depois, porque diz isso no versículo 7, foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Agora foi um milagre. Mas agora ele já não está com Jesus, porque Jesus já não estava no sítio onde ele tinha encontrado. Então ele nunca viu Jesus. Nunca viu Jesus, mas a vida dele vai mudar em muito. Logo a seguir este episódio, as pessoas que o conheciam começam a reconhecê-lo, mas é ele, mas ele antes nem tinha olhos e agora está a ver. Isto começa a levantar um burburinho, porque, como eu vos disse há pouco, este é o único registro de um cego de nascença. Isto é um bebê que nasceu com essa deficiência e que foi curado em adulto. Isto nunca se viu. Nem os milagreiros de hoje em dia, que fazem às vezes supostos milagres, fazem destas. Eles curam pessoas que têm um problema na altura e ficam curadas, dizem eles. Mas um bebê com uma deficiência não é curado por ninguém neste mundo, só Deus faz isto. E Deus fez na vida deste cego. Ele é apanhado pelos fariseus que vão-lhe fazer um interrogatório. Então, mas quem é que te curou? Então, não sei o quê. Não havia explicação. Tanto é que eles começam a questionar. Não, ele não era cego. Não, vamos chamar os pais.
Os pais é que vão conferir que ele nasceu já com este problema. Chamam os pais ficaram muito à rasca porque ficaram amedrontados com os fariseus. Ele é adulto, pergunta-lhe. Nem se esclareceram que o nosso filho nasceu cego, nasceu, agora como é que isto aconteceu, ninguém sabe. E começam a usucriná-lo, mas quem é que te fez isto, mas quem é que não sei o quê? Este homem, e agora nós percebemos porque é que Jesus não lhe facilitou a vida e não deu logo a loucura. Ele passou ali pelos testes porque a fé deste homem, ele não só destemidamente dá um testemunho à frente de todos os fariseus, ele mostra que conhece as Escrituras, porque ele cita a Bíblia quando está a falar, e ele consegue fazer a junção que os fariseus não conseguiam fazer, de que se Jesus teve poder para o curar, é porque Jesus é Deus. E isto é preciso ir longe, isto é preciso ter muita vista. E os outros que tinham os olhos abertos não estavam a ver isto. E ele viu isto e defendeu Jesus quando ele nunca viu Jesus. Ele estava cego, lembram-se? Quando Jesus lhe pôs aquele barro, aquela lama nos olhos, ele ainda estava cego. Ele não viu Jesus, mas ele percebeu que ele era Deus. E quando ele sai deste interrogatório, que dá este testemunho tremendo, que expulsam-no porque já não conseguem ouvir mais, porque ele está firme, porque queriam insistir que Jesus era um pecador. Quem fez pecador não pode ser, porque alguém que faz este tipo de milagres só pode vir de Deus. E quando ele insistia que, uma coisa eu sei, aquele versículo bastante conhecido, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, não vale a pena estar a complicar, eu sei o facto, eu nasci sempre assim, eu vivi sempre assim e agora eu vejo. Foi ele que fez isso em mim, foi ele que recuperou o que eu não tinha. Ele sai e ele vai se encontrar com Jesus, mais para o final do capítulo, no versículo 35. Lembram-se que eu de certeza quando saiu de lá andou à procura onde é que estava Jesus. Ele não o conhecia, mas ele ia vir perguntar, olha, porque ele sabe quem era. Quando lhe perguntam quem é que fez isso, ele disse, um homem chamado Jesus. Porque ele ouvia, ele percebia, agora ele precisava ver quem era essa pessoa que ele não conhecia. E no versículo 35, porque ele no 34 é expulso lá da sinagoga, no 35 dá a ideia que Jesus encontra-se com ele, porque Jesus sabia tudo o que estava a passar. E Jesus ouvindo, versículo 35, e Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Um estranho chegou ao pé dele e disse assim, crês tu no Filho de Deus? Ele olha para ele, sem saber quem era, ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele percebeu, foste tu que me curaste. E o que é que vem a seguir? E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E isto é um milagre maravilhoso. Não foi só curar a vista. Esta vida está transformada. E nós percebemos, mas porquê é que Jesus não facilitou? Porque ele estava a forjar uma fé neste homem, que fez dele certamente um embaixador. E por onde ele fosse falar, ele ia testemunhar, eu era cego, eu nasci cego, mas Jesus mudou a minha vida para sempre. Amém. Esta é uma daquelas transformações maravilhosas. Todos os milagres são, mas esta... A seguir, vou-vos dar outro exemplo de outro cego. Marcos 8. Quem pode abrir é Marcos 8. É também um cego, não sabemos mais nada dele. Não era cego de nascença. E também o milagre dele teve algumas particularidades, porque foi feito em 2 tempos, tal como no milagre anterior. Jesus faz uma coisa, depois Jesus faz outra. Neste caso, ele não fez com barro, ele fez com a saliva dele. Jesus curou com a saliva e Jesus curou com o toque. Então, Marcos, capítulo 8, e... Deixem-me só ver eu aqui também a passagem. Evangelho de Marcos, olha, abri logo lá. A história começa no versículo 22 e eu vou pedir então que uma de vocês leia o versículo 22 e o versículo 23. Marcos 8. Tá? Marcos 8, versículo 22 e o versículo 23. Quem pode ler?
Chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, limpou-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Podes continuar. Levantando-se ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes a mão nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distinguia-se distantamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Nem digas a ninguém, não diz essa parte. Nem digas a ninguém. Não, o meu não diz, não. A minha diz: não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Muito estranho. Lá está Jesus com as particularidades dele. Para já nós não vemos que o cego é que o buscou. Ponto número 1. Para não? Logo no início do capítulo 22, diz que trouxeram-lhe um cego. Isto foi um familiar, foi os amigos. Está ali Jesus, ele cura, vamos lá. Não. Levaram-no. E este homem precisou de um processo. Porque para ser curado e ser transformado, que foi o que aconteceu a ele se calhar estava renitente em relação a Jesus, ele não revelou a fé que este primeiro cego revelou. E então Jesus teve que fazer ali o processo. Tirou-o à parte, estava uma multidão, tirou-o à parte, diz aí no versículo 23, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, foi para privado. E cuspindo nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E ele disse que viu os homens como se fossem árvores, não é? Já não via nítido, viu aquilo um bocado esquisito. Estamos a falar de alguém que provavelmente já tinha visto na vida, não é? Por isso é que ele conseguia distinguir árvores e homens e juntou os dois. O primeiro cego não sabia, não é? Não sabia o que eram os homens, como é que eram, só por toque, nem as árvores, só por toque. Jesus faz essa parte e depois Jesus, na minha versão, diz assim, no versículo 25, depois disto tornou-se a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Isto às vezes pormenores, mas não são. Fez olhar para cima e quando ele faz olhar para cima e ele ficou restaurado e via todos claramente. O milagre aconteceu depois quando ele buscou Deus. Vamos imaginar isso, que o olhar para cima foi esse ato de és tu, Deus, que me vais curar. E curou e viu tudo clarinho, como nunca, se calhar, antes tinha visto, mesmo quando tinha visão, porque quando Deus faz um milagre, Ele faz a peça nova. Não é uma peça arranjada, é peça nova. Ele passou a ver tudo claramente. Então temos o primeiro exemplo, Jesus cuspiu, fez lá para pôr nos olhos, mandou ir ao tanque. O segundo exemplo, Jesus cuspiu, tocou-lhe e ele passou a ver. Mas há mais exemplos disso. Vamos ver agora o exemplo de Mateus 9. Eu não estou a mostrar os slides. Este era o que nós vimos. E agora Mateus 9 são o exemplo de 2 cegos que foram curados. Capítulo 9... Os versículos serão 20... Oi? Sim, deve ser. Eu tenho aqui o 27... 29. Deixa-me só que eu já estou lá. Então, Mateus, primeiro Evangelho, capítulo 9, e a cura dos 2 começa aqui... No 27, sim. Estamos todas lá, Mateus 9, 27? Sim? Então ele tinha acabado de fazer um grande milagre, que é a ressurreição de uma vida, que foi o caso da filha de Jairo. Eles saem daí e no versículo 27, e partindo de Jesus dali, seguiam 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de David. Estes cegos estão a buscar Jesus, certo? Estes nós vemos ali ativamente. Eles souberam que Jesus estava naquela casa, ficaram lá quietinhos, quando olham lá e vão atrás dele e a clamarem por essa compaixão.
E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé, e os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o sabe. Ele cortava sempre ali, não é para estarem a espalhar. Sabem porquê? Porque milagres atraem pessoas, mas não atraem almas. As pessoas gostam de espetáculo, ainda hoje é, não é? As pessoas gostam de espetáculos, mas aquela fé sincera era se acreditassem que Jesus era o Filho de Deus. E havia muitos que iam andar atrás do espetáculo, literalmente, dos milagres, e não propriamente quem é que estava ali em frente a eles. Tocou-lhes então os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé, e os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçando, dizendo: olhai para que ninguém o saiba. Toque, só toque. Não cuspiu desta vez. Parece um bocado deselegante estar a dizer isto, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus cuspiu, que eu vou dizer que não. Só tocou nos olhos deles e eles foram salvos. Vemos ali o elemento da fé na mesma, não é? É sempre preciso fé para se acreditar que Jesus ia operar esse milagre. E agora, por fim, o último exemplo do cego, eu gosto muito, porque é o único cego que nós sabemos o nome e sabemos de quem ele era filho. Está aqui a descrição toda. E eu acho que ele era espetacular. E eu, na minha ótica, quando eu vejo estes milagres, eu faço o filme na cabeça, né? De como é que seria. E na minha ótica, ele havia de ser um rapaz novo, cheio de genica, e aquilo tinha cá os pulmões que vocês já vão ver, e quando se converteu, não largou Jesus. Eu só acredito nisso. Se foi daqueles que dizem: ai, tu fizeste isto para mim, eu vou viver para ti. E eu gosto desse entusiasmo. Só no céu vou saber se era assim, mas seja como for, ele é um exemplo. E encontramos essa história em Marcos 10, andamos hoje só nos Evangelhos, portanto, Mateus a seguir, Marcos 10, é para o final do capítulo. Começa no versículo 46, e o nome do nosso cego é o Bartimeu. Estamos todos? Marcos 10? Sim? Está ali uma irmã que não está... Marcos 10, versículo 46. Tá? Diz assim o versículo 46: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, sabemos que é o pai, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Ele estava na vida dele normal, os outros dois cegos foram à procura de Jesus. Este estava lá, só sentadinho, com a capinha dele no chão, a mendigar, porque essa era a vida que o cego levava, depender da compaixão dos outros. E começou a ouvir uma multidão, começou a estranhar, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E agora comecem a ver aqui o quadro. E a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Ele disse: o quê? Jesus está aqui. Eu já ouvi falar de Jesus. Oh, é agora nunca. É hoje, é hoje. Começa a gritar, mas a gritar de tal maneira que começa a incomodar toda a gente. Ele pôs os pulmões todos cá para fora. E muitos o repreendiam, diz assim no versículo 48, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: filho de David, tem misericórdia de mim. Ah, não, eu sou cego, mas eu tenho boa voz. E clamou. Jesus com a comitiva começa a passar. Jesus ouviu, não é? Eu acho que Jesus logo começava o dia, sabia quem é que ia curar, que ele é Deus, não é? E ele sabia, disse assim: vamos ver Bartimeu. Ele continua a andar e ele grita. Já, porque dá aqui a descrição de que Jesus andou. Jesus andou porque depois Jesus parou, diz assim no versículo 46. E Jesus, parando, disse que o chamasse, porque ele ficou para trás. Chegaram lá ao pé dele: tem calma, que ele já está a chamar, porque eu continuava a gritar. Ele chegou ao pé de Jesus, no versículo, para já gosto logo no versículo 50, como é que ele saiu. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A versão King James diz assim: jogando a capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Era a oportunidade da vida dele. Era agora que as coisas iam mudar. E
Ele deixou tudo para trás. A capa era o sítio onde ele ficava a mendigar, era o passado, era a vida dele anterior. Agora isto mudou. Vai ter com Jesus e depois diz assim, versículo 51, e Jesus, falando, lhe disse, parece assim uma pergunta um bocado insensível. Então um cego chega ao pé dele e ele pergunta, o que é que queres que eu faça? Era um bocadinho, a pergunta está já a dizer, mas Jesus fez porque, lembra-se do que eu falei há bocadinho, cada encontro que Jesus tinha, ele sabia a necessidade da pessoa. E ele queria testar, ele sabia o que é que Bartimeu queria, ele queria testar quem é que Bartimeu achava que ele era, para estar assim aos gritos, a achar que ele podia resolver alguma coisa. Então faz esta pergunta, porque as perguntas fazem-nos pensar, não é? Então fez Bartimeu pensar. Jesus perguntou-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. A versão original, como diz aqui, mestre, que eu tenha vista, é Rabboni. E Rabboni é em aramaico, que é a língua que o Senhor Jesus falava quando era criança. Logo ele falar aramaico já tocou no coração de Jesus. E Rabboni é o nível máximo de prestígio que se dá a um ensinador. É dizer, meu grande mestre. Não é Rabi, é acima, muito acima. E quando ele fala para Jesus e lhe chama por este título, ele está a mostrar, eu sei que tu és Deus e tu podes me dar a vista. Tu não és, eu já ouvi falar coisas de ti, tu não és só mais um especial, tu és o especial. E não vemos aqui Jesus a cuspir, fazer barro, tocar, mandar ir ao tanque lavar. Jesus falou, não é? Não é o que diz aí no versículo, que queres-te fácil, ele disse a vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Logo viu. E depois não deixou Jesus, não é? É o que diz aí o versículo 51. E eu seguia Jesus pelo caminho. Claro, daí na minha mente eu estar a imaginar que é um jovem que se tornou um missionário e que foi um instrumento certamente nas mãos de Deus. Porquê é que nós estamos a falar de milagres, de cegueira, de cura, quando nós não estamos a falar de problemas, de conflitos? Não era isso que nós estamos aqui a estudar, às vezes com umas paragens, mas temos estado a estudar aqui no Culto de Mulheres. Porque se nós vemos todos estes milagres, têm todos o mesmo problema, cegueira, tiveram todos a mesma solução, visão, mas o processo como foram feitos foi diferente. E nós, quando estamos a resolver problemas e conflitos, o problema original é sempre o mesmo, é pecado. Seja meu, seja do outro, seja dos dois. Só há problemas neste mundo porque há pecado, certo? Só há deficiências neste mundo porque há pecado. Só há doenças neste mundo porque há pecado, certo? O dominador é sempre o mesmo, pecado. Qual é a solução que se deseja quando temos um conflito ou um problema com alguém? A restauração. O problema é ficar resolvido e melhor do que era antes. Não é só ficar resolvido, é melhor do que era antes. Restauração num nível superior. Como é que se consegue isso? Não é sempre da mesma maneira. Ok? E por isso eu tive este tempo antes a falarmos dos milagres de Jesus, para nós vermos que há sensibilidades que nós temos que ter, que há assertividade que nós temos que ter, que é o que a outra pessoa precisa, que nós humanamente não conseguimos ter essa sensibilidade. E tem que ser Deus a dirigir, temos que ser nós a buscar essa sabedoria, porque não é tratar todas as situações da mesma maneira. Até vos digo mais, imaginei que eu tinha um problema aqui com a Telma, nós resolvíamos de uma maneira saudável, de hoje para amanhã tínhamos um outro problema, não vamos aplicar a mesma fórmula. São problemas diferentes, a pessoa já está diferente, até porque já é a segunda vez que está a acontecer, nós vamos começar a dizer, pois é sempre assim, percebem? Há toda uma maneira de abordar o problema que tem que ser feita à medida do momento. Eu quando vou orar é ao Senhor, ajuda-me a resolver o problema com aquela pessoa e que eu, nesse processo, seja curada também e restaurada,
porque só tu sabes o que é preciso para aquele momento, porque eu não posso aplicar chapa-sete em todas as coisas. E às vezes nós pegamos num versículo da Bíblia, porque encaixa ali, forçamos, e vai ser sempre assim. E não é, é preciso dependência de Deus, porque só Deus conhece o coração humano. Então quando eu estou com um problema, com uma dificuldade com alguém, eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, Senhor, ajuda-me. Porque isto pode escalar a um nível perigosíssimo, de arranjar um problema bem sério e que envolva muito mais pessoas do que está a envolver agora, e eu quero sanar e resolver isto agora, mas dá-me sabedoria para isso. E nós temos que ter esta sensibilidade que Jesus revelou quando estava com estes homens. Não tratou todos da mesma maneira. A fórmula é tudo igual. A hora toca-se, agora digo uma palavra, não, diferente. Eles precisavam estar em sintonia com o que ele estava a mandar, e se eles fizessem, eles iam ser curados. E nós precisamos ter esta sintonia também, quando estamos com um problema, com uma dificuldade com alguém. Isto porquê? Porque nós agora já vamos a começar a falar, já falámos anteriormente de quando há um problema eu tenho que me examinar primeiro a mim. E tenho que ter a humildade de perceber que eu contribuí para ele. Pouco ou muito eu contribuí. E, portanto, tenho uma cota à parte também que tem que ser resolvida e que tem que ser assumida. Quando eu vou falar com outra pessoa, eu não vou logo com um papel a dizer tu és culpado, condenado, Não, eu vou com uma abordagem de surgiu esta questão, eu também tenho noção que eu contribuí para isto. Temos uma postura mais humilde no processo. E agora já estudámos essa parte e agora vamos estudar a parte que vem a seguir, que temos que fazer primeiro é outra antes de fazer esta, que é nós irmos falar com a pessoa. É importante, os assuntos têm que ser falados. Já percebemos que às vezes há coisas que são pequeninas, que não vale a pena. São pequeninas, digerimos, oramos em relação a isso, falou. Não se fala mais no assunto, não se pensa mais no assunto. Quando a cassete começa a rebobinar, paramos, já está resolvido. Não vamos... Mas há assuntos que têm que ser tratados. Ou porque são recorrentes, porque aquela pessoa faz sempre aquilo, reage sempre assim. Ou porque estão a ficar tóxicos, ou porque estão a lesar, ou porque estão a fazer mal à outra pessoa. A outra pessoa, às vezes, com um pecado, está-se a prejudicar ela própria. E nós, para ajudá-la, temos que endereçar o problema que está a surgir. Como eu vos estou a dizer, não há fórmula, faz isto, matemática. Cada situação é uma situação, porque nós mudamos, porque a outra pessoa muda, porque as circunstâncias são diferentes. Precisamos sempre depender de Deus para abordar uma situação com outra pessoa. Existe um versículo que se encontra em Mateus 18, eu vou pedir para vocês abrir as Bíblias aí, que fala esta questão do que vai e conversem os dois. Mateus é o primeiro evangelho. Nós hoje começamos nos Evangelhos. Capítulo 18, que tem uma das parábolas que eu mais gosto, contadas por Jesus, que eu mais gosto e que mais me humilha o coração, porque me dá na cabeça. Mateus 18, estamos lá? Tem aqui a história da ovelha desgarrada, no versículo 10. Tem aqui a questão de quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão. E depois chega aqui no versículo 15. Este versículo muitas vezes é falado como sendo um versículo para se usar quando se está a ter problemas com um irmão, e vamos perceber se isto é para ser usado ou não, ou para ser usado hoje ou em todas as situações. Diz assim o versículo 15, tá? 18, capítulo 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Parece que aqui está a dizer que a abordagem sempre é confrontar a outra pessoa, não de um modo muito gracioso, porque diz repreende-o, é chegar ali, e isto feito de um modo com pouca sabedoria é desastroso, não é?
Regra geral, nós começamos a ferver cá dentro com a outra pessoa nos fez, começamos a elaborar a lista de tudo o que fez de errado, foi isto, não foi só uma, foi isto. Aquela vez lá atrás também volta para mais fresco, porque foi a mesma pessoa que fez. E quando vamos falar com a pessoa, ao atacar, porque isso é um ataque, chegar, olha, tu fizeste-me isto, a outra pessoa vai se defender e ao defender vai contra-atacar e tu fizeste aquilo. E vai uma batalha de palavras. Não pode acabar bem, pois não. Este tipo de abordagem não pode acabar bem, porque, regra geral, depois vê-se aquilo que é mais articulado a falar. E nós, mulheres, regra geral, somos, principalmente em relação aos homens, somos mais articuladas e sabemos argumentar melhor. Então, numa batalha de palavras, porque somos mais desenvolvidas nessa parte, porque Deus desenvolveu-nos a fala muito mais, para o bem, não para o mal, mas usamos lá aqui para o mal, argumentamos e pensamos que ganhamos a discussão, mas estivemos a magoar e a lesar e se calhar a prejudicar um relacionamento de uma maneira muito grave, porque magoámos a outra pessoa, porque não resolvemos nada, só agravamos. Então, mas este versículo não está na Bíblia, está, mas tem que ser usado no contexto. Nós já falámos aqui tantas vezes que um versículo tirado do contexto vira um pretexto. E isto é um contexto, e o contexto aqui é restauração, não é agressão, não é confrontação, porque isso há feitios que é mais fácil, há feitios, algumas de nós são mais fáceis, espera lá, agora vais ouvir, e há umas de nós que só o ter que falar com alguém, aquilo já é uma agonia. E nós pensamos assim, mas eu tenho que fazer. Calma. Pode ser que sim, pode ser que não. Tens de ter a sabedoria de Deus para cada situação. Acho que fiz uma quadra agora. A ênfase não está aqui no início do versículo, vai, repreende-o. A ênfase está, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Restauração. O que é que nós ganhamos? Aquilo que perdemos. Nós, com o problema, estávamos a perder a pessoa. Nós ganhamos a pessoa. O objetivo é sempre restauração. Era o título do nosso tema hoje. Não sei se vocês viram. Gentil restauração. É o objetivo. Quando nós estamos com um problema com alguém, não é ganhar, não é ter razão, não é outra pessoa pedir perdão, ainda que tudo isso seja necessário, mas é restauração. Nós ficamos bem e melhor do que estávamos antes. Porque ficámos mais próximos e ultrapassámos um problema juntos. E ficámos mais próximos um do outro também. Percebem? Então, este versículo tem que ser lido no contexto, até porque a seguir vem essa tal parábola que eu estava a falar, que é a parábola que Jesus conta daquele homem que foi perdoado uma grande dívida. Começa aqui no versículo 27. No versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se que um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, ele depois vai perdoar aqui uma dívida enorme para com um dos seus servos que lhe devia dinheiro e que ele não teria nunca como pagar, que ele ia ser feito escravo e a família, porque nem se iria pagar a dívida que tinha. O seu rei perdoa-lhe, ele sai e encontra um companheiro que lhe devia nem 1% do que ele devia ao outro, e ele, não, agora tens-me pagar. Não, mas ajuda-me, se tu me deres tempo eu vou conseguir. Não, vais para a prisão. E quando isso sai, essa notícia sai, e as pessoas ouvem e vão falar ao outro rei que tinha-lhe perdoado, e disse, olha, aquele que tu perdoaste, aquela dívida gigante, que ele nunca ia conseguir pagar, encontrou um outro que devia quase nada e não perdoou. Quer dizer, tu lhe mostraste misericórdia e ele não mostrou. Então o rei mandou prender esse homem e disse, olha, porque eu te revelei misericórdia e tu não soubeste revelar, agora vais pagar. E aqui é uma ideia do perdão que nós temos da parte de Deus. Nós devemos a Deus tanto, quando alguém nos faz alguma coisa, seja ela, na nossa ótica, muito grande, nunca é comparada com o que nós fazemos a Deus. E se Deus nos revelou misericórdia, muito mais temos que revelar também aos outros. Esta parábola mexe sempre aqui muito comigo, porque eu sinto-me sempre que sou este aqui que não perdoou. E nós somos sempre muito más e amargas quando não perdoamos. Até pode ser a coisa mais terrível, e há coisas que parecem que não são perdoáveis, mas
não sou eu para julgar. E se Deus foi misericordioso comigo, eu tenho que o ser com essa pessoa. E se eu souber perdoar, essa pessoa um dia vai acertar com Deus. Mas eu é que fico bem. Porque eu fico bem com Deus. Porque Deus é um Deus de perdão. E Deus quer que nós reproduzamos esse comportamento também. Pronto. Então, neste contexto, conseguimos perceber que Jesus não está aqui a ensinar confrontação, pô não? Que vai, arruma a coisa, faz... Mas isto, tirado fora do sítio, pode levar a induzir em erro. Até porque esta passagem é muito fácil de nós percebermos, e até diz aqui umas coisas mais à frente. Então, no versículo 18, aqui no versículo 17, fala em igreja. Olha o que é que diz aqui. Vamos ler o 16. O 15 já percebemos que se a conversa correr bem, tudo bem. Mas se a conversa não correr bem, diz assim o versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Portanto, expulsou da igreja. E nós estamos a ler isto. Isto é para nós, a igreja. Não, não é. Mateus nunca seria para nós, para não. Igreja, corpo de Cristo, da dispensação atual, não é esta. Então, lá temos que ter nós cuidado quando estamos a dividir as coisas na Bíblia. Esta passagem fala em igreja e fala como é que se resolve problemas, mas não é na presente dispensação. Porque se aqui já mostra que tem-se ser misericordioso, na presente dispensação... mais misericordiosos temos que ser ainda, porque nós recebemos muito mais do que eles aqui. Então vamos abrir a Bíblia em Gálatas, agora sim nas cartas de Paulo. Gálatas é para a frente. Nós temos de tocar a música conforme a pauta que nós temos. E a pauta para hoje são as epístolas de Paulo. Por isso não vale a pena tocar outra música. Todas as escrituras é divinamente inspirada e proveitosa, é certo. Mas nós temos que perceber como é que nós aplicamos nos dias de hoje para que nós depois não vamos estar a fazer as coisas mal. Se eu apropriasse-me daqueles versículos daquela maneira, iria fazer com que a minha abordagem perante um problema não seria a mais sábia. Gálatas capítulo 6, tá? Toda a gente, Gálatas 6, é logo o início do capítulo. Olha, eu vou pôr aqui o versículo na... Este era o versículo de há pouco, que tem ali a King James, que só diz outros pormenores. Gálatas 6. Vamos ler aqui esta versão. Só lermos de uma maneira diferente faz pensarmos de uma maneira diferente. Será do versículo 1 ao 5. Vamos aqui a ler juntas, pode ser? Então diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver-se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Se há aqui um denominador comum em todos estes versículos é humildade. E se há algo que nós temos falta e precisamos muito é de humildade. Porque estão a ver dois humildes a resolverem um problema? Fácil. Não, a culpa é minha. Não é minha, não é minha. Dois orgulhosos, não. Ou até só um. Vai chocar, vai confrontar, não vai ceder. Aqui nós estamos com um exemplo, não é de um problema entre irmãos, é de alguém que está em pecado. Nós já partimos do pressuposto que o conflito implica também de alguma ótica pecado ou erro.
Se um irmão for surpreendido, porque a nossa versão diz, se algum homem chegar, está igual, começa por irmãos, mas surpreendido é interessante porque parece que não é uma coisa premeditada, não foi uma coisa planeada, aconteceu. E o pecado acontece muito facilmente. O pecado da cobiça, o pecado do ciúme, o pecado da inveja, o pecado de maldicência, o pecado... Às vezes não são coisas que nós planeamos, aconteceu. Essa pessoa foi surpreendida nisso. Essa pessoa caiu, tropeçou nisso. Qual é a postura minha hoje aqui na igreja? Devo restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Não é com superioridade, como é que tu foste cair nisso? Tantos anos de crente e fazes uma dessas. Mas vem lá. Não. Espírito de humildade e aquela palavra-chave que nós temos estado a falar tantas vezes, restauração. Ficar tudo bem e melhor do que era antes. Com humildade. Sabem porquê? Cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Porque amanhã sou eu a ser surpreendida por um pecado. E eu vou querer que alguém olhe para mim e veja valor em mim e dignidade em mim, além do meu pecado. Porque a ênfase toda aqui está na pessoa. Atrás fala do pecado. Devem restaurar a pessoa. A pessoa é sempre mais importante do que o erro e do que o pecado. É por isso que nós nos amamos uns aos outros e é por isso que nós aqui na igreja podemos aceitar tudo dos outros, porque os outros são mais importantes do que eles fazem ou do que eles dizem. Aquela pessoa, mais ainda se for um filho de Deus, foi por quem Jesus morreu na cruz. A pessoa tem muito valor. Eu tenho que restaurar isso. Eu não vou desperdiçar isso. A nossa relação é importante demais. A pessoa está sempre acima do erro e do pecado que ela possa ter feito. E amanhã posso ser eu a fazer isso. E vou querer que tenham esse amor e consideração comigo. De verem que tudo o que eu já fiz de bem perde valor porque eu fiz uma coisa de mal. Não. O meu valor está em Cristo e deve ser restaurado por isso. Então agora vamos aceitar as falhas uns dos outros, em amor, aquele falso amor. Cada um é como é, cada um tem as fraquezas como... Não. Eles estão a resolver o problema. Eles estão a restaurar. Não fica como está. Tu não erras, pecas e fica. Não. Tens é começar um processo de restauração. E aqui começa esta divisão destes dois versículos, do levai as cargas pesadas uns dos outros, e depois em baixo diz, leva o teu próprio fardo. Há coisas que chegam à vida de um irmão que são pesadas demais. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de relacionamentos, e que essa pessoa precisa de ajuda. Humanamente ela sozinha não consegue. E quando essa pessoa está a pedir ajuda a Deus, Deus pode nos usar a nós para chegar a essa ajuda. Então nós temos que levar essas cargas pesadas. A ideia aqui são pedras enormes que humanamente não se consegue pegar. São momentos pontuais da vida da pessoa em que ela precisa de ajuda para superar isso e depois a coisa vai andar. Mas é pontual. Agora, se é uma pessoa crónica, sempre com essa postura de coitadinha, não consigo, isto é demais, estamos aqui com um problema de comportamento. Porque a ideia aqui são coisas pontuais. Sabem o que é que nós temos que levar todos os dias? É aquela parte de baixo, é o meu fardo, é a minha mochila. É os meus problemas, que fazem parte de eu ser humana e de viver num mundo com pecado. É as minhas dificuldades, é o meu problema no trabalho, é os meus problemas lá em casa, é os meus problemas de orgânica de tempo, é os meus problemas de prioridades. Meus, que sou eu que eu tenho que resolver, não é ninguém que os tem que resolver por mim. E às vezes há aqui uma inversão. Há pessoas que querem ser mártires. Eu levo esta pedra, eu vou conseguir. Não vais quebrar, vais partir, vais cair feio por causa desse esforço que não era suposto estás a fazê-lo. E depois há pessoas que têm uma mochila nas costas e queixam-se, e alguém tem que fazer por elas. Nós temos que ser equilibradas. E isso começa com os filhos pequeninos. Há coisas que eles conseguem fazer, são eles a fazer. Há coisas que não conseguem, somos nós a fazer. E dividir bem as águas, de que amar não é querer sempre fazer tudo. Tem que se deixar os outros fazer também. E aqui na igreja, aqui como irmãs, aqui nas nossas famílias,
Há partes que é a responsabilidade do outro, o outro tem que fazer. Há partes que eu vou ajudar, porque isto está a ser um momento difícil, está a ser uma fase complicada na vida daquela pessoa, então eu vou ajudar. Isto é assim que nós lidamos com problemas hoje na presente dispensação. E a fazê-lo, vamos estar a cumprir a lei de Cristo, vamos estar a mostrar que Cristo é tudo em todos. E Ele é que pode gerir e nos ajudar a saber distinguir as coisas, discernir as coisas e cada situação e em cada momento. Então a passagem de Mateus 19 é importante, sim, fala dessa questão, que é uma questão básica. Se há um problema com alguém, mais tarde ou mais cedo, as pessoas têm que falar uma com a outra. Porque é falar que nós nos entendemos. Falar como deve de ser. Não é agredir, não é levar a lista das coisas erradas, falar com uma postura correta, falar com palavras temperadas. A Bíblia usa isso. A vossa língua seja temperada com sal. Porque se a coisa não estiver bem temperada, a comida se não estiver bem temperada, olha, um arroz de marisco, que eu até não sou apreciadora, mas se aquilo tiver em sonso, não sabe a nada, coitadinho do camarão que estava ali desperdiçado, ou do marisco que estava ali, mas bem temperadinho, fica na memória. Lembras-te daquele dia que a gente comeu aquele arroz de marisco? A coisa bem temperada faz toda a diferença e uma conversa bem temperada também assim o faz. Então nós já percebemos que conversarmos com outra pessoa sobre o problema é importante, mas temos de ser sábios. Às vezes não é diretamente, não é chegar logo ao pé da pessoa e dizer, olha, nós estamos com este problema, temos que o resolver. Às vezes podemos contornar a questão até chegar ao problema. E a solução é a mesma. Foi dar uma volta porque era uma volta necessária. Querem ver exemplos disso? Olha, temos o exemplo de João 4, quando Jesus falou com a mulher samaritana. Ele começou a falar com ela sobre o quê? Qual foi a abordagem? Quando ele começou a falar com a mulher no poço. Foi sobre água. Ela vinha buscar água, porque ela estava com sede, e ele disse, olha, eu também estou com sede, dá-me aí um copito de água. E ela disse, mas como é que és de água, não vais buscar ao poço? Comece a conversar. Foi chegar no final ao quê? Ao problema que ela tinha, que era o quê? Adultério. Já tinha tido vários maridos, e o que agora estava com ela não era marido dela. Então Jesus entrou a matar. Ah, sua pecadora, dá-me um copo de água. Não ia correr bem. Ele falou com ela, ele começou a envolvê-la na conversa e os dois a pensarem juntos. E começaram até a falar coisas da Bíblia. Quem era o Messias? Ele disse a ela claramente que era o Messias, coisa que ele não disse a fariseus nenhuns, mas é com ela a conversar. Ela começa a vida dela a ser transformada e a perceber que este Jesus é especial e ele só lhe faz a pergunta, então vais chamar o teu marido? Ela podia ter mentido, ele agora não está fora da cidade. Falou a verdade. E Jesus, eu sei. Ele mostrou que sabia tudo da vida dela. E ela ainda ficou... Quando ela vai testemunhar aos samaritanos, ela diz, encontrei um homem que me disse tudo o que eu já fiz. E isso para ela mostrava claramente era Deus. Então houve sabedoria. Ele não entrou, sim, ele contornou, chegou lá. Querem um exemplo do apóstolo Paulo, só para vocês não dizerem que temos que falar de Paulo sempre. Atos capítulo 17, Paulo chega à cidade de Atenas e vê aquilo num estado de idolatria, era ídolos por todo lado, estátuas por todo lado, adoração a ídolos por todo lado. Ele começa a evangelizar, a coisa não estava a correr bem, convidam-no para ir falar a um grande auditório, com grandes cabecinhas da altura, e ele entrava a matar, seus idólatras, só estátuas aqui, Deus não quer isto. Não. Entrei no mesmo nível que eles. Estou a ver que vocês são um bocado supersticiosos. E um bocado estava a ser irónico. Até vi uma estátua a um Deus, a um altar, o Deus desconhecido. E eles, ele teve a ver, ele sabe. Prendeu logo a atenção deles. E ele começa a falar desse Deus e explica o plano da salvação. Sabedoria. Havia um pecado, foi abordado, mas não diretamente. Porque muitas vezes diretamente cria defensiva, a pessoa fica na defensiva e não vai abrir o coração. Então, haver inteligência na maneira como isso é falado. Não é boa tarde, tu estás errado. Isso aí não vai correr tão bem.
E só para terminarmos, outra coisa que às vezes pode ser útil no início do processo de restauração. Lembrem-se que a restauração não é instantânea. Isto não vai acontecer uma conversa e ficamos os melhores amigos outra vez. Às vezes leva o seu tempo as coisas aquecerem, há um processo, há a reabilitação que é preciso ser feita. E às vezes o primeiro passo pode ser sábio se não for entre a pessoa A e a pessoa B, que são as duas pessoas do problema. Ser uma terceira pessoa que inicia o processo, que inicia a conversa, que é mediador e depois eles os dois vão conversar juntos. Às vezes há situações em que isso é necessário. Também aqui na Bíblia temos exemplos disso. Tem o exemplo de Abigail, que já falámos aqui recentemente no Culto de Mulheres, que foi interceder pelo marido, salvou a vida do marido e de todos da casa dele, quando aplacou a ira de David, que ia caminho da destruição. Uma terceira pessoa não envolvida no problema, que chegou e intercedeu. Querem ver outro exemplo disso? O apóstolo Paulo. Eu tenho que falar sempre de Paulo. Quando Paulo se converteu, lembram-se que antes de Paulo se converter, ele perseguia a igreja, certo? E perseguir não era, ai, que vocês estão-se a portar mal, era pegar nas pessoas e levá-las para a prisão. Certamente no processo havia torturas e mortes e coisas pelo caminho. Não eram coisas bonitas. Tanto isso que isso pesou-lhe na consciência e mais à frente ele até faz, que eu fiz loucuras, mas na minha ignorância. Então ele converte-se e os crentes na altura estavam com medo dele. Então ele andava a prender os crentes e agora é um dos nossos. Isto para mim parece, mas é uma técnica para nos enganar, para saber quem nós somos e depois leva-nos presos. Teve que aparecer uma terceira pessoa, Barnabé, que vai interceder em favor de Saulo, porque na altura ainda se chamava Saulo, e leva Saulo aos irmãos e dizem ele é crente, ele é salvo do Senhor Jesus, Deus vai fazer grandes coisas por ele. O Barnabé, que era o consolador, foi mediador entre as duas partes e eles aceitaram e Paulo fez o chamado que Deus tinha para ele. Às vezes é necessário essa pessoa, fora do problema, que vai ajudar. O pior é se vai prejudicar, não é? Mas tem que ir para ajudar a sanar ali ou iniciar o processo. Não quer dizer que essa pessoa vai estar sempre presente e tem que estar sempre, mas no início, para juntar as duas partes, pode ser proveitoso. Vou-vos dar alguns exemplos em que essa pessoa neutra, a pessoa não tem que necessariamente estar a defender ninguém, percebem? Porque senão outra pessoa, trouxeste o teu advogado para falar comigo, não é advogado, ele está a mediar os dois lados, a querer resolução dos dois lados. Vou-vos mostrar aqui algumas situações em que é sábio poder haver essa terceira pessoa. Como eu vos disse, não é fórmula, não é sempre, mas em certas situações é mais sábio. Uma conversa privada e pessoal com outra, quando é que deve haver uma terceira pessoa? Quando a conversa privada e pessoal com outra pessoa do problema pode escalar numa discussão. A pessoa está de tal modo quente, qualquer conversa que se comece vai começar com discussão logo. Então, a primeira abordagem, se for por outra pessoa, pode ser mais fácil. Quando uma das partes do conflito se sente intimidada pela outra por ter menos habilidade de falar ou estar numa posição ou influência menor. Por exemplo, eu não sou tão articulada a explicar-me. Quando a outra pessoa começa-me a dizer coisas, eu não consigo desenvolver o meu pensamento, a palavra parece que não desce, e eu não consigo explicar as coisas, eu começo a ficar nervosa, ou então aquela pessoa é uma autoridade na minha vida, eu não consigo abordar ela sem tirar a posição que ela tem na minha vida. Se vier outra pessoa terceira, ajuda a que inicialmente essa situação possa ser comatada. Quando existe algum tipo de abuso ou manipulação da outra parte, nós não estamos a falar sempre de problemas entre crentes. Às vezes estamos a falar com descrentes. Um problema com um descrente que pode abusar de algumas maneiras da outra pessoa. Pode ser verbalmente, pode ser fisicamente, pode ser de muitas maneiras. Ou então manipular. Uma pessoa diz uma coisa, ela manipula as coisas e diz de outra maneira. Se há este problema em que a conversa direta não vai correr bem, uma terceira pessoa pode ajudar. Ou então, quando essa terceira pessoa tem um relacionamento mais próximo com a pessoa que está em pecado e está disposta a endereçar essa questão com ela. Essa pessoa até é mais próxima, é mais amiga, sabe desse problema que está a surgir e diz assim, olha, eu vou começar vou falar com ela,
porque ela a mim costuma-me ouvir, e nós somos muito amigas, e vou tentar ver se começa o processo de restauração. Como eu vos disse, não é sempre assim. Às vezes ser direto é bom, às vezes ser indireto é bom, às vezes com a terceira pessoa é bom. Cada situação depende do que Deus dirigir para o momento e de como deve ser. E só para terminar com um exemplo, porque a Bíblia tem vários exemplos destes mediadores que foram uma ajuda. Mas também vou-vos dar um exemplo que eu até nunca tinha visto nesta ótica e depois ao fazer o estudo percebi. De um mau mediador. De uma pessoa que começou bem, ficou a meio e foi pior, é a menta que o soneto. Foi um desastre o que aconteceu a seguir porque o assunto não ficou bem resolvido. Vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias no Velho Testamento, no segundo livro de Samuel. Até uma ajuda só ali no capítulo 14. Só para vos dar um contexto da história, David teve muitas mulheres, só por aí já era sinal de que alguma coisa não ia correr bem, porque Deus disse, o homem casará com uma mulher, mas ele teve muitas mulheres e por consequente teve muitos filhos. David foi um homem segundo o coração de Deus, fez coisas espetaculares, um guerreiro, os salmos lindíssimos que ele escreveu, mas infelizmente a Bíblia fala que foi um péssimo pai. Péssimo, muito mau. Deixava eles fazerem tudo, não confrontava os filhos. E isso não é bom, não é? E aconteceu muitas tragédias na vida dele. Um dos pecados de David foi na área sexual e depois vai acontecer nos filhos essa reprodução também. Aconteceu que eles eram meios irmãos, lá está, era o mesmo pai, mas mães diferentes. Um irmão violou a irmã, depois abandonou-a. O irmão da irmã, agora deu nome, o que era da mesma mãe dessa filha de David, Absalão, tomou as dores da irmã e viu a apatia do pai que não resolveu nada, não castigou o que tinha feito errado, nem consolou a filha que tinha sido vítima. David foi apático no meio disto tudo. Foi daquelas coisas, vamos pôr debaixo do tapete e vai passar. Não passa, os problemas têm que ser resolvidos e às vezes custa confrontação, mas tem que ser para resolução. Não interessou esse problema escalou. Absalão viu a apatia do pai e disse, então vou resolver eu, porque a minha irmã assim é que não fica. E matou o irmão, Amnon. Isto está no capítulo anterior. Matou o irmão no capítulo 13. E David ficou horrorizado. Portanto, havia graus de pecado para David. A violação da irmã não era tão grave, agora o filho dele tinha morrido, ficou muito amargurado, Absalão fugiu. Joabe, que era o general dele, foi mediar as coisas. Oh, David, então, Absalão é teu filho. Mas agora vais perder 2 filhos, já perdeste um no meio disto tudo, tu aceita, tu restaura. Mediou ali as coisas. Parece que ter feito um bom trabalho, mas não fez porque ele levou só as coisas... Absalão tinha saído da cidade de Jerusalém e ele começa a negociar com David, até que David chega ao versículo 24, então, segundo livro de Samuel 14, 24, e põe a condição para o filho voltar. E disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. E tornou, pois, Absalão para a sua casa, mas não viu a face do rei. Absalão podia regressar à cidade, Jerusalém, ninguém lhe ia matar, ninguém ia lhe fazer nada, mas ele ia para a casinha dele e não se atravessa a pôr os pés no palácio, porque o rei não o queria ver. Está bem resolvido o problema? Óbvio que não. Está meio resolvido. O filho já está mais próximo, mas o problema não estava resolvido. Isto passaram-se meses e anos e começou a ferver aqui o coração de Absalão.
porque ele queria ter com o pai, porque já chegava à altura disto estar resolvido, porque ele queria ter uma vida mais normal, porque ele queria, se calhar, até pedir perdão, fosse o que fosse. E David, intransigente com ele. E vai escalar as coisas de tal maneira que vai dar uma rebelião. E Absalão começa a fazer um estratagema de atrair pessoas para o lado dele, pessoas que estavam insatisfeitas com David, e a dizer, pois, olha, ele é meu pai, mas eu também estou insatisfeito com ele. E começou a juntar essas pessoas amarguradas, essas pessoas começaram a crescer em número, fizeram um golpe de Estado. David teve que sair exilado, porque o filho ia-lhe tratar da saúde. Isto tudo porque o problema não foi resolvido inicialmente. Por causa disso, Absalão também morreu, milhares de pessoas morreram em guerras, famílias com famílias. Estamos a falar dentro do povo de Deus, não estamos a falar com outros povos. Aquela guerra que se gerou ali, aquela guerra de guerrilha que se gerou ali, porque um assunto não tinha sido bem tratado até ao fim, bem resolvido. E então a consequência foi pior do que se calhar se Absalão tivesse ficado lá longe. Mediadores é uma responsabilidade muito grande e tem que ser muito pensado e orado antes de ter tomado essa posição de ir ajudar alguém num problema. Porque às vezes podemos não ajudar. Ou fazemos uma parte e pensamos que já é suficiente, mas não foi. Aquilo não ficou resolvido. E os problemas têm que ser resolvidos até ao fim, porque senão vão gerar outros. E vocês certamente sabem de histórias na família, de pessoas conhecidas, que a coisa não ficou bem resolvida e passado um tempo aconteceu pior. Porque já foi aquilo que não estava bem com outras coisas que se juntaram. Problemas entre pessoas é para serem tratados. E tratados de maneira que as pessoas comuniquem uma com a outra. Nunca tem que ser à distância. Nem eu posso ver, porque isso é sinal que não há perdão, nem ser por terceiras pessoas presentes. Eu só estou ao pé dela se eu tiver a outra pessoa. Não, as pessoas têm que saber conviver uma com a outra, falar uma com a outra. É essa a ideia e a projeção que Deus tem. E esta frase com que nós vamos terminar, um verdadeiro relacionamento envolve verdadeira comunicação pessoal. Não adianta vocês dizerem, está tudo bem com ela, está tudo bem com ele, mas eu não posso estar ao pé dele, eu não consigo conversar com ele. Não está. Se não estás bem, se não consegues conversar, se vocês não comunicam livremente um com o outro, é porque há algum problema que tem que ser resolvido. E pode ser uma coisa antiga, mas mais vale começar do que nunca o resolver. Para não escalar e os problemas não aumentarem. Então esta era a primeira parte que eu queria falar com vocês sobre como é que nós podemos falar com outra pessoa sobre um assunto melindroso, que é o problema que está a haver, e o que eu queria sublinhar primeiro, no máximo de tudo, era nem sempre a solução é igual, nem sempre é da mesma maneira. E o ser diferente só mostra que vocês estão na dependência de Deus. Não é porque uma vez fizeram bem, correu bem, que agora vão fazer sempre igual. Cada situação é levar aos pés de Deus, cada situação é buscar a direção dele para que ele mostre qual é a abordagem correta, porque ele é que conhece os corações, não é? E ele é que pode sarar e curar cada um.